Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês do primeiro ano? Bom, espero que todos estejam bem, né? Agora, como vocês sabem, as nossas atividades estão sendo no formulário, né? Na plataforma. E nesse formulário vai ser mais fácil da gente fazer uma correção e acompanhar quem está fazendo esses formulários, tá certo? Então, eu passei aqui hoje para a gente revisar um pouco sobre filosofar e pensar, né? Que nós já estudamos, já fizemos atividades. Agora nós vamos dar uma revisada em filosofar e pensar e em dogmatismo. E vocês irão fazer atividade de formulário sobre essas atividades, tá certo? Então vamos lá. Primeiro nós começamos com filosofar e pensar. A gente sabe que o ser humano é o único animal capaz de pensar e raciocinar, né? Tirar dúvidas, fazer questionamentos. Então, essa é uma característica essencial do ser humano, tá certo? Então, como ele disse, o que é o pensar, né? O pensar é uma atividade intelectual ou racional, né? É através do pensamento que a gente coloca a nossa imaginação para voar. Como assim? A gente começa a imaginar coisas diversas, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer alguma atividade ou alguma apresentação, a gente começa a colocar nossa mente para funcionar. E acaba imaginando coisas, né? Até que a gente não pode fazer, né? Então, por isso que às vezes a gente diz que a nossa imaginação voa, né? A gente tem uma imaginação muito fértil. Então, isso é o pensar, é exercer essa atividade intelectual, tá certo? Já o pensamento é algo mais difícil da gente dizer o que seja o pensamento. Por quê? Porque o pensamento é algo individual. Eu só vou saber o que você está pensando se você me relatar. Se você não me relatar, eu não posso imaginar qual será o seu pensamento, tá certo? Por isso que diz que é algo difícil de se fazer, né? Difícil de definir o que seja o pensamento, tá certo? Pensamento é algo individual de cada indivíduo, tá certo? Aí, só que para a ciência, né? Existe a filosofia e existe a ciência, né? A fé e a ciência. Para a ciência, o pensamento é uma atividade cerebral que tem conexões com os neurônios, né? Uma eletroquímica, né? Entre os neurônios. Essa é a parte da ciência, né? É a conexão eletroquímica entre os neurônios. Então, isso que é para a ciência o pensamento, tá certo? Já para Platão, né, o filósofo Platão, ele dizia que o pensamento é um diálogo individual da alma consigo mesma, certo? E essas eram as palavras de Platão, né? Já para ele, as palavras seriam apenas para a comunicação, né? Ou seja, você pensa, né, consigo mesmo, você raciocina, e para a comunicação exterior, né? Apenas para se comunicar, você usava as palavras que já vieram formuladas do seu pensamento, do seu raciocínio, tá certo? Para Lohrmann e Wittgenstein, a linguagem é parte essencial do pensamento, é como a gente acabou de falar, né? A gente pensa, raciocina e se expressa, né? Então, para se expressar, a gente usa a linguagem, que é essencial, né? Já o conhecimento e a linguagem se tornaram as luzes do som e da realidade. Quando ele diz o conhecimento e a linguagem se tornaram as luzes e o som da realidade, a luz é porque a gente tem a ideia, né? O que vai falar, o que se imaginou. E o som é o que você vai emitir para se comunicar e para se expressar, né? Para colocar para fora quais são as suas ideias, né? Quais foram os seus conhecimentos, tá certo? Como disse, o conhecimento é o domínio de alguma coisa. Normalmente, quando a gente domina algo, a gente sabe repassar, né? Isso pode ser em qualquer circunstância, né? Pode ser numa atividade, né? Se você dominou aquela atividade, você vai saber se expressar, você vai saber passar adiante e você vai saber como se sair nas suas questões ou em alguma coisa que você esteja fazendo. Então, por isso que ele diz, é o domínio de alguma coisa. Seja lá numa atividade, num esporte, em qualquer coisa que você esteja fazendo e que você se saia muito bem naquela atividade. Então, você tem o domínio daquele conhecimento,
tá certo? Também diz que o pensar produz o conhecimento e o conhecimento produz o filosofar. Se você tem o conhecimento, através do conhecimento, através de suas explicações ou da forma que você vai se expressar, você está filosofando, né? Porque a gente diz que tudo que a gente faz, né, no dia a dia é uma filosofia. A gente está filosofando. Então, ele diz que o conhecimento produz o filosofar, né? A gente também viu sobre o dogmatismo, né? O dogmatismo, a gente conversou que é o contrário do ceticismo. O que seria o ceticismo? O ceticismo é uma corrente filosófica de pensamento onde o indivíduo tem como característica principal duvidar de tudo aquilo que lhe é dito como verdade. Nada que é dito como verdade é aceito como ponto final. O cético, ele questiona, procura outras fontes de conhecimentos, né? Vai a fundo para averiguar aquilo que lhe foi dado como verdade. E nunca é aceito como ponto final o que lhe foi dito como verdade. O cético, ele costuma questionar, né? Defende você pesquisar outras fontes de conhecimento, nunca parar naquela que você encontrou. Quanto mais se pesquisa, quanto mais se procura para o cético, mais conhecimento se adquire, né? Já o dogmatismo, que foi o assunto, o dogmatismo é o contrário do ceticismo. O indivíduo aceita tudo aquilo que lhe é transmitido como verdade sem questionar, né? Sem questionar, sem saber de qual fonte saiu aquela informação, se é verídica ou não, se houve alguma modificação naquele conhecimento que lhe foi lhe passado ou não. Então, isso é típico do dogmatismo, né? Então, ele também disse o seguinte, né? Que no dogmatismo há 3 sentidos. O primeiro sentido é parte do realismo. O que é isso? É ingênuo, a parte do realismo ingênuo de aceitar todas as informações ou qualquer conhecimento que lhe fora dito como verdadeiro. Aceita, ali para e não pesquisa mais nada. Também tem um segundo sentido, que é o sentido da confiança absoluta nas fontes que lhe foram confiadas. Por exemplo, vocês quando tem um site de alguma informação ou algumas questões que vocês procuram numa fonte a veracidade dos fatos. Mas existem outras fontes que podem estar mais atualizadas, com mais informações sobre aqueles assuntos. Mas o dogmatismo, ele não aceita isso. Aquela única fonte que lhe deu, ele permanece com ela. Não procura saber se houve mudanças, se algo foi acrescentado naquele conhecimento. Então, por isso que ele diz que é confiança absoluta nas fontes, né, que lhes foram passadas. Outra característica do senso comum. Mas um sentido é como submissão total aos valores e à política. Ou seja, as pessoas que tendem à corrente filosófica do dogmatismo, eles são submissos do que lhe passam, né? Da política que lhe passam, dos valores que lhe passam. Eles não questionam esses valores, eles não questionam essas políticas lhe passadas. Eles permanecem com aquelas, achando que aquilo é o que é verdadeiro e que não precisa mudar. Tá certo? Também tem o dogmatismo do senso comum. Também é o dogmatismo ingênuo. É justamente aquele que não procura saber o que foi alterado ou o que foi acrescentado naquele conhecimento que já tinha. Por exemplo, no português, né? Na língua portuguesa, vocês veem aí que sempre está sendo atualizada a gramática normativa, né? Ultimamente, há algum tempo atrás, houve novamente alguns conhecimentos a mais sobre algumas palavras com acentuação, palavras com hífen. O que aconteceu? O que aconteceu é que surgiram novos conhecimentos sobre isso. Regras mudaram e a gente tem que se atualizar. A pessoa que tende ao dogmatismo, ela não procura essas fontes novas que lhe foram passadas. Ela permanece com aquelas fontes antigas, não faz questionamento e nem procura saber
o que houve ou não de novo sobre aquele assunto, né? Então, esse é o assunto sobre o dogmatismo. Aceitar tudo que lhe é transmitido como verdade, sem questionar ou buscar outras fontes de conhecimentos, né? Então, nós devemos ser pessoas céticas. São aqueles que duvidam, que questionam, que procuram conhecimentos. Até porque nós vimos agora que nós somos os seres capazes de pensar e raciocinar. Se nós pensamos, se nós raciocinamos, nós temos que criticar, questionar, procurar novas fontes, né? Para que a gente possa emitir as nossas próprias opiniões e ter argumentos para defendê-las, tá certo? Então, vamos ser pessoas céticas, procurar questionar, ver novos conhecimentos para acrescentar aos nossos conhecimentos, tá certo? Então, o nosso assunto foi sobre filosofar e pensar e sobre dogmatismo. Esses dois assuntos que nós conversamos agora são os assuntos que vocês irão responder à atividade que está na plataforma já no formulário, tá certo? Através desse formulário, eu vou observar quem está participando ativamente, porque essa atividade eu irei corrigir, abrirei a atividade de vocês, vou fazer a correção. Se tiver algum questionamento a fazer a vocês, mandarei individual. Se não houver necessidade, apenas eu vou colocar quem acertou, parabéns. Se teve erro, vou falar qual foi a resposta certa e o porquê, tá bom? Mas vocês façam a atividade, tá certo? Quem não estiver com muito tempinho, se não puder abrir no mesmo dia da aula, não tem problema, mas que abra outro dia, que façam a atividade do formulário, tá certo? E devolvam, que aí eu vou corrigir, tá certo? E a gente vai ter uma comunicação mais rápida, ok? Então, façam com atenção, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, tá certo? Para que a gente possa voltar o mais rápido possível, tá certo? Então, tchauzinho para vocês e até a próxima aula.